Olá, estudante, gravando mais esse vídeo aqui para as nossas videoaulas, para as nossas aulas agora online, né? Então, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo aqui do horário que você estiver assistindo a esse vídeo. E hoje eu entro aqui para falar um pouco para vocês sobre algumas formas básicas da literatura. E eu decidi começar a aula de hoje, né, com esses gêneros poéticos básicos, com um gênero que, de certa forma, ele é bastante sofisticado, entretanto, ele é facilmente identificável. Então você vai dizer, bom, professor, por que o senhor escolheu basicamente começar por um gênero que aí é tão complicado? Eu vou te dizer, bom, eu escolhi começar por esse tipo, né, por esse gênero poético básico, porque ele é muito fácil de identificar. E ele é uma forma que teve em moda durante muito tempo e continua em moda. E você vai ver vários poetas escrevendo, né, nesse formato, que vão desde períodos mais classicistas, né, ou até coisas, por exemplo, mais modernas, poetas modernos escrevendo nesse formato. E esse formato básico que eu vou apresentar para vocês, ele é conhecido como soneto, né? Então, basicamente, o que é um soneto, né? Vamos ver aqui um soneto, vou mostrar para vocês aqui do lado. Então, mostrando para vocês aqui um soneto, basicamente vou mostrar um soneto, esse é um soneto camoniano, um soneto escrito por Camões. Ele tem um formato que é um formato clássico do soneto. Se você for perceber, ele tem essa distribuição bem característica, que é essa distribuição de 4 estrofes. Então a gente vai ver que tem ali estrofes. Essas estrofes, né, na verdade, são esses agrupamentos de versos aqui. Ó. Isso aqui é um verso, né? Um verso ele corresponde aqui a uma linha. E eu vou ter o quê? Uma estrofe que é basicamente este agrupamento aqui de versos. Então eu tenho esses versos aqui todos agrupados, com essa linha que aqui divide, né? Pode ver aqui ó, no meio, entre um verso e outro, eu vou ter aqui uma linha que divide. Essa linha vai delimitar a estrofe e separar uma estrofe da outra. Então, eu tenho aqui ó, uma estrofe, aqui embaixo ó, eu tenho outra estrofe, aqui na sequência mais duas estrofes. E se você for notar, essas estrofes elas têm o quê? Uma distribuição distinta, né? Então eu tenho aqui estrofes de 4 versos e estrofes de 3 versos. Essa é uma característica do soneto. O soneto ele vai ter o quê? Ele vai ser distribuído dessa maneira. 4, né, versos em uma estrofe, mais 4 versos em uma estrofe na sequência, depois, né, 2 estrofes de 3 versos, né? Então, que são essas aqui. Então, 2 estrofes de 3 versos. Então, essa estrofe de 4 versos é uma estrofe que eu vou chamar de quarteto, enquanto esta estrofe de baixo, em verde, ali de 3 versos, eu vou chamar essa estrofe de terceto. Então, essa, basicamente, seria essa a distribuição, né, que você vai ter de um soneto muito tradicional. Esse formato soneto, você vai encontrar diversos poetas que vão utilizar isso. Eu vou pegar o Camões e este soneto, por acaso, né, que tem ali, tem o título de Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Esse título não era o título desse soneto. Esse soneto, na verdade, eles pegam o primeiro verso do soneto camoniano e dão o título a esse soneto. Mas, na verdade, esses sonetos eles eram todos numerados. Camões escrevia soneto 1, 2, 3, 4, 5 e era assim que esses sonetos eram identificados. De certa forma, agora o meu cachorro está fazendo aqui uma brincadeira, né? Depois eu mostro eles para vocês. Latiu e entrou na gravação, mas não tem problema, né? Bom, então, né, essas distribuições que a gente tem aqui, né, que eu já disse para vocês, eles vão configurar aqui, né, aqui, ó, né, aqui nós temos 2 e aqui 2. Né? Então, esses 2 e 2 vão configurar o quê? Essa distribuição do soneto. Nem todo soneto é assim. A gente vai, por exemplo, encontrar um soneto shakespeariano, que mostro para vocês depois, que ele tem uma distribuição um pouco diferente dessa. Mas a gente vai usar essa hoje como exemplo para a nossa aula. Bom, é só isso, gente? É só isso que tem o soneto? Não, na verdade não. Mas se a gente for ver, ele também tem uma distribuição interessante, que é uma distribuição silábica. Vamos ver como é que isso funciona, né? Vou mostrar aqui para vocês. Vou aumentar aqui um pouco essa parte, né, e colocar aqui em destaque. Bom, então,
eu estou vendo aqui, né, só a primeira estrofe. Então eu isolei ali o soneto e vamos estudar primeiro, vamos analisar essa primeira estrofe para a gente entender um pouquinho essa distribuição que está ali. Que, como eu dizia, esses sonetos eles são distribuídos basicamente em o quê? Em sílabas, né? Essas sílabas, elas estão, esse soneto é um soneto decassílabo, ou seja, cada uma desses versos aí vai ter 10 sílabas. Aliás, todos os versos do soneto, o soneto inteiro ele vai ser dividido em versos de 10 sílabas. Vamos ver aqui um exemplo, eu trouxe aqui para vocês já uma escansão, isso aí chama-se escansão, tá? Quando eu distribuo isso em sílabas de um poema, essa distribuição em sílabas é chamada de escansão. Então eu já fiz a escansão desse poema. Vocês podem ver que eu distribuí aqui as sílabas, né, ao longo dessas caixinhas aqui. Mas aí você vai dizer, puxa professor, mas então o senhor está errado, né? Porque aqui deu, né, 11 sílabas, porque tem uma aqui a mais. Ó. Aí eu vou te dizer, não, na verdade, quando você vai contar a sílaba, você conta só até a última sílaba tônica. E a última sílaba tônica desse verso é esta aqui. Vamos ver? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, eu vou distribuir aqui. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, essa aqui é a última sílaba tônica. E aí é ali que eu devo parar de contar. Se vocês notaram uma particularidade que eu vou indicar aqui para vocês nessa escansão, é essa particularidade aqui. Ó. Não sei se vocês puderam ver, né? Tem aqui na 3 e na oitava, né? Na oitava sílaba e na terceira e na oitava sílaba, vocês vão ver que tem ali mais de uma sílaba na mesma caixinha. Né? Não sei se vocês podem notar aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aqui tem 2 sílabas, aqui tem 2 sílabas. Por que eu distribuí em cada uma dessas caixinhas aqui, ó, eu coloquei uma sílaba e nessa caixinha específica aqui, ó, dá 8 e dá 3, eu acabei agrupando aqui 2 sílabas. Se vocês notarem bem, nessas 2 caixinhas, vocês vão ter encontros de vogais. Então, a vogal do mudam-se, né, e a vogal do os, né, esse pronome se, mais o artigo os, eles vão aparecer na mesma sílaba. Porque quando for pronunciar isso, a tendência, né, da fala, isso da oralidade, não se esqueçam que o poema sempre, ele nas suas origens, e a gente já falou sobre isso, ele era escrito para ser declamado, então esses traços de oralidade vão permanecer no poema. Sempre que eu vou falar isso aqui, eu vou dizer mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Então, se você perceber esse mudam-se os, mudam-se as, eu pronuncio isso como uma sílaba só. Então, sempre que aparece aqui essas vogais encontradas no final de uma palavra e o começo de outra palavra, a gente vai fazer a distribuição aqui na mesma sílaba. Então, eu vou colocar juntas. Percebem aqui? Ó? Podem perceber que aqui, aí sim vai dar as 10 sílabas. Então, isso não vai só acontecer aqui, não. Isso vocês vão ver também, se vocês forem fazer a escansão, ó, aqui em cima no poema também vai aparecer e aqui vai aparecer também. Se você for ver como é que pronuncia, muda-se o ser, muda-se a confiança. Então, tá vendo? Ó, eu pronunciei essas 2 formas aqui da mesma maneira. E ao pronunciar isso da mesma maneira, o que eu fiz? Eu acabei fazendo uma junção dessas 2 sílabas em uma única sílaba. Então, sempre que eu for fazer a escansão que é essa divisão silábica que vocês estão vendo aqui, ó, essa divisão silábica, eu sempre vou ter que prestar atenção nisso. Uma outra coisa que vocês têm que notar num poema, principalmente num soneto, são essas sílabas que eu destaquei aqui, ó, que estão em negrito. Essa daqui, ó, e essa daqui. Vocês puderam notar que estão aqui, né, essas sílabas fortes, elas estão na 6ª e na 10ª. Na 6ª e na 10ª, vocês vão ver que esse poema inteiro ele vai ter essa sequência
de colocar as sílabas tônicas todas na sexta e na décima. Esse é um tipo de métrica do verso, né? Esse é um tipo de metrificação do verso. Isso aqui a gente chama, né, de pé do verso. Isso é pé do verso por quê? Isso aqui vem de uma tradição da música, que você, para contar o ritmo de alguma coisa, você fica batendo o pé. Isso aqui é um pé de um verso decassílabo. Eu vou mostrar para vocês aqui uns pés, né, famosos aqui de verso decassílabo. Esse que eu mostrei para você é o que a gente chama de verso heróico, né, de verso decassílabo heróico. Porque ele tem o quê? Ele tem a metrificação, ali, a sílaba tônica na sexta e na décima. Embora possa aparecer ali também nas sílabas anteriores a tonicidade, mas o importante é que elas vão ser mais ou menos parte ali do ritmo só, mas o ritmo básico do soneto que tem esse tipo de metrificação, que é esse heróico, ele vai ser na sexta e na décima. Então, bom, além desse dali, eu tenho o sáfico, que ele vai aparecer com a sílaba tônica na quarta, na oitava e na décima. Eu vou ter também o iâmbico, né, que ele vai ter na quarta, na segunda, na quarta, na sexta, na oitava e na décima. Eu vou ter o martelo também, que isso é um pé de verso também decassílabo. Ele vai estar na terceira, na sexta e na décima. A gente vai ver esse martelo é bem interessante, a gente vai ver esse tipo de soneto aparecendo bastante, esse tipo de métrica de verso decassílabo. Eu vou ter a gaita galega também, que ela já é um pouco mais rara, mas aparece bastante, que vou ter a sílaba tônica na quarta, na sétima e na décima. Bom, por que isso, né? Por que eu vou ter esse tipo de distribuição de versos, né? Na verdade, isso vem ali da tradição grega, né? Eu vou mostrar para vocês um pé de verso básico. Esse pé de verso básico, esse aqui, ó, é um que a gente chama dátilo. Esse pé de verso básico, eu desenhei ele aqui, porque ele é composto só de 3 sílabas, né? Enquanto o nosso pé de verso ali do soneto é de 10 sílabas, esse aqui é de 3 sílabas. E esse nome dátilo, ele vem porque ele faz uma referência ao dedo da mão, né? Você vai ter vendo aí, ó, por esse exemplo que eu mostrei aqui, você tem uma falange longa e 2 falanges curtas. E aí esse pé de verso vai ser um tipo de distribuição, que eu vou ter uma sílaba longa e 2 sílabas curtas. Como no português a gente não tem sílaba longa e sílaba curta, o que a gente tem é átona e tônica, a gente vai ter que fazer a nossa distribuição na língua portuguesa por sílabas átonas e tônicas. Mas essa ideia de longa e curta, a gente vai ver que isso se preserva de certa forma quando a gente vai ver que as sílabas tônicas, a gente tem uma tendência, às vezes um pouco imperceptível, de alongar essas sílabas tônicas. Então, quando eu vou falar uma palavra, eu tenho a tendência, se você for ver mesmo, eu vou dar uma alongada maior naquela sílaba tônica. Basta ver, para se lembrar, como é que as nossas mães nos chamavam, por exemplo. Quando minha mãe me chamava, ela dizia André. Então, por quê? Ela dizia André e alongava o André. Se você for ver, vai coincidir. A mesma sílaba tônica do meu nome, que é o Dré, né, vai coincidir com a sílaba que ela vai alongar. Se eu, por exemplo, me chamasse Martelo, né, então como é que eu ia chamar meu filho? Se o meu filho chama Martelo, né, então eu diria martelo. Então eu alongaria o quê? O Té. Então essa sílaba tônica coincide, de certa forma, com esse alongamento que a gente faz ali das sílabas tônicas. Então, por isso que o ritmo é um pouco marcado para isso. Então, vamos voltar lá para o poema, né, para a gente ver aqui um pouco o poema aqui. Né? Diferentemente da música, eu pus aqui um exemplo, isso aqui é um compasso. Diferentemente da música, que tem essa marcação por tempo feita aqui no compasso, esse compasso que está aqui em cima, é o que a gente chama de compasso quaternário, tá vendo? Ó? Compasso quaternário é que ele vai ter aqui ó, essa divisão de 4 notas, né? Isso aqui é uma semínima, você vai ter 4 semínimas aqui, você tem 4 notas para 4 tempos. Essa é uma divisão da música, né? Então isso aqui vai ser uma coisa que a gente vai entender o ritmo da música por esse tipo de distribuição. E a distribuição que eu vou ter não na música, mas na poesia, é uma distribuição que vai ser feita dentro do verso a partir da metrificação que a gente mostrou
ali, que são a divisão silábica, e a partir das sílabas átonas e tônicas, em que eu vou colocar as sílabas tônicas nessas posições que eu mostrei aqui. Nesse caso, do soneto camoniano, nesse caso que eu mostrei aqui, a gente vai ver nessa divisão que eu estou mostrando aqui das estrofes, todos, né, todos os versos aqui são decassílabos, estão distribuídos nessa característica aqui, né, nesse tipo de distribuição, e eu vou ter aqui essas 10 sílabas e eu vou ter em todos eles a sílaba tônica na sexta e na décima, em todos esses versos. Se a gente der expansão e separar as sílabas tônicas aqui, eu vou ver que esse é um soneto que tem esse ritmo heróico, que o ritmo heróico é do pé de verso decassílabo, ou seja, do pé de verso dividido em 10 sílabas. Ok? Bom, mas fora isso, eu vou ter aqui também uma distribuição de rimas, né? O que é a rima? Rima vai ser a coincidência que existe entre o som final de uma palavra com o som final da outra. Se nós formos ver aqui, ó, a gente vai ter uma coincidência de som final entre essas duas palavras aqui, confiança e mudança. Então, confiança rima com mudança. Então, você vai perceber que existe nos sonetos aqui, ó, uma espécie de sequência de rimas. E essa sequência de rimas, ela vai se repetir em um certo esquema determinado. Você vai ver que essa rima aqui, ó, essa primeira rima, ela vai ser vontades, né? E eu vou chamar essa primeira rima aqui de A, certo? Ela vai aparecer, deixa eu fazer um A mais bonitinho aqui. Tá? Espera aí. Aqui, pronto. Agora eu organizei melhor aqui a nossa divisão de rimas. Vamos, eu numerei aqui, fiz aqui a classificação das rimas. Numerei esta primeira rima terminada com ades como rima A. Então, essa rima A, ela vai aparecer aqui no primeiro verso da primeira estrofe e vai aparecer no último verso da primeira estrofe. Ela também vai aparecer de novo aqui no primeiro verso da segunda estrofe e depois vai aparecer no último verso da segunda estrofe. Então, isso aqui vai ser também um A, certo? Então, nós vamos ter esse esquema aqui. O A aparecendo no primeiro verso da primeira estrofe e no último verso da primeira estrofe. Aparecendo novamente no primeiro verso da segunda estrofe e, de novo, no último verso da segunda estrofe. E intercalado, eu chamei a terminação aqui de confiança, né? Esse ansa que aparece tanto em confiança quanto em mudança, de rima B. Então, a rima B, a gente vai poder ver, ela vai aparecer aqui, ó, no segundo verso da primeira estrofe, no terceiro verso da primeira estrofe e vai reaparecer novamente na segunda estrofe, no segundo verso da segunda estrofe e no terceiro verso da segunda estrofe também. Então, a gente vai ter aqui, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. Agora eu estou gravando de fone de ouvido, agora que eu notei. Posso tirar, né, que eu não estou ouvindo, só estou ouvindo a mim mesmo. Bom, voltando aqui, né? E aqui você vai notar também que há uma mudança aqui também na rima dos tercetos, né? Então eu tenho essas estrofes aqui, que a gente já chamou de tercetos, e eu vou ver que tem uma mudança na rima. Aqui eu vou ter anto e aqui eu vou ter anto. E o anto não aparece antes, né? Como aparece agora pela primeira vez e eu já dei nome
para a minha rima terminada em ades, de A, e a minha rima terminada em ansa, de B, eu vou chamar a minha rima terminada em anto, de C. Então, onde é que ela vai aparecer? Ela vai aparecer aqui, ó, no primeiro verso da terceira estrofe e no último verso da terceira estrofe. Ela também vai aparecer aqui no segundo verso da quarta estrofe. Olha ela aqui de novo, né? Rima C, terminação anto. Então, o tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Então, agora eu tenho uma outra rima. Como eu já nomeei A, vontades, ansa, B e anto de C, eu vou nomear essa ia de D. Então, essa rima vai ser uma rima que eu vou chamar de D. Aqui, ó. Então, D, ela vai aparecer aqui no segundo verso da terceira estrofe, no primeiro verso da quarta estrofe e no último verso do poema e último verso da quarta estrofe. Então, qual é o esquema que eu vou ter aqui, no esquema de rimas? Eu vou ter o esquema A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, C, D, C. Então, esse é um esquema que eu vou entender as rimas. Então, esse poema, para a gente entendê-lo quanto à sua forma de maneira completa e total, nós temos de entendê-lo nessas particularidades. Isso tudo que eu falei para vocês aqui, nessa parte, não tem a ver com o conteúdo do soneto. Tem a ver meramente com o quê? Tem a ver meramente com os esquemas formais desse poema. Então, antes que a gente pense, né, em um poema total, em uma ideia que tem ali no poema, a gente precisa reconhecer esse poema na sua forma. Mas por que eu preciso reconhecer o poema na sua forma? Você precisa reconhecer o poema na sua forma porque isso foi importante para o poeta que escreveu, por exemplo. Ele gastou tempo em pensar nessas formas. Depois a gente vai ver que muitos dos poemas mais para frente vão quebrar essas formas, mas ele precisava fazer isso porque ele precisava ser reconhecido como poeta em sua época. E ele só era reconhecido como poeta na sua época se ele, de certa forma, obedecesse os esquemas métricos que eram propostos na sua época. Tá certo? Bom, então eu encerro essa parte da forma do poema e eu volto para falar desses poemas mais para frente, mas por enquanto a gente fica com essas ideias formais e a gente vai entender algumas outras formas de poema, mas por hoje eu encerro por aqui, tá ok? Então tá certo, muito obrigado e eu volto na próxima aula para a gente falar não só da parte formal, mas da parte do conteúdo do poema. Tá ok? Muito obrigado, até mais.